Olá, meu amigo, minha amiga da TV Novo Tempo e também do canal do YouTube, da internet, que nos acompanham sempre no Reavivados por Sua Palavra. Esse é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia que tem como objetivo promover o estudo da Bíblia, a leitura da Bíblia, um capítulo por dia. Há um outro programa também chamado Ano Bíblico, que você lê 3 capítulos por dia, em alguns dias você lê 4 até 5, e assim você conseguirá ler toda a Bíblia em um ano, por isso o nome Ano Bíblico. É um bom programa também, vale a pena. Nesse programa Reavivados por Sua Palavra, ele tem o objetivo de motivar, incentivar você a ler um capítulo só por dia. Não mais do que isso, com o objetivo de te ajudar a criar um hábito para que você depois continue lendo a Bíblia sempre. Você não vai ler toda a Bíblia em um ano, vai ler em um período maior, mas estará sempre lendo a Bíblia. E é importante a gente compreender que uma única palavra, um único pensamento das Escrituras podem falar muito mais do que livros inteiros de escritores não inspirados. Então, vale a pena ler este livro com cuidado, com oração e com dedicação. Além de conhecer todo o contexto, além de conhecer todo o ensinamento de todos os profetas e apóstolos, você também vai receber e ouvir a voz de Deus falando o seu coração. Vamos orar juntos por esse objetivo, então? Oremos. Querido Pai, obrigado pela oportunidade de estudar Tua Palavra. Agora ajuda-nos a compreendê-la com sabedoria e dá-nos coragem e determinação para praticá-la. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então ler mais um capítulo da Bíblia Sagrada. Estamos lendo Jeremias ao longo de todo esse período, não é, do Reavivados por Sua Palavra, e agora nós chegamos então em Jeremias capítulo 40. E juntos nós vamos ler então alguns versos que se destacam aqui. Esse capítulo, por exemplo, ele tem 16 versículos. Ele trata, aqui nesse capítulo, Jeremias, ele é liberto por Nebuzaradã. Também os judeus aqui são dispersos e se dirigem a ele. Joanã revela a conspiração de Ismael, mas não é ouvido. É mais ou menos esse o contexto do capítulo. Por exemplo, vou começar a ler o capítulo contigo. Diz a Bíblia: Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Interessante que sempre, quando Deus falava com Jeremias, aparece a expressão palavra que veio a Jeremias, ou assim diz o Senhor. Jeremias era um representante de Deus para levar mensagem de esperança, de condenação ou de repreensão ao povo. No verso 2 diz: Tomou o chefe da guarda Jeremias e lhe disse: O Senhor, teu Deus, pronunciou mal contra esse lugar. Verso 3: O Senhor o trouxe e fez como tinha dito, porque pecaste contra o Senhor, não obedeceste a sua voz. Tudo isto, por isso, vos sucedeu. Os males que sobrevêm na nossa vida, geralmente, é porque nós somos transgressores, desobedientes. E então colhemos aquilo que nós mesmos plantamos. Verso 4: Agora, pois, eis que te livrei hoje das cadeias que estavam nas tuas mãos. Cadeias aqui no sentido de correntes. Se te apraz vir comigo à Babilônia, vem, e eu cuidarei bem de ti. Amigos, esta frase é uma frase que eu entendo, eu leio aqui, quando li esta frase, e eu vi aqui Deus falando comigo. Claro, nós temos aqui Jeremias apresentando a mensagem que vinha de Deus para o povo, mas eu vi Deus falando aqui comigo. Eu cuidarei bem de ti. Deus cuida da gente. E não só cuida, Ele cuida bem da gente. Ele tem prazer em estar perto com os seus filhos. Ele tem prazer em habitar no meio do povo. E por isso, Deus tem prazer em cuidar de nós.
Como um pai e uma mãe cuidam dos seus filhos e têm prazer em lhes dar bênçãos, em lhes dar aquilo que eles precisam, Deus tem prazer em cuidar de nós também. A Bíblia continua dizendo ainda, no verso 5, mas visto que ele tardava em decidir-se, o capitão lhe disse, volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei de Babilônia nomeou governador das cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo, ou se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. Deu-lhe o chefe da guarda mantimento e um presente e o deixou ir. Assim foi Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, até Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, os capitães do exército que estavam no campo, ele e seus homens, que o rei da Babilônia nomeara governador da terra a Gedalias, filho de Aicão, e que lhe havia confiado os homens, as mulheres, os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados para o exílio, ou seja, para a Babilônia, vieram ter com ele a Mispa. Ismael, filho de Netalias, Joanã e Jonatas, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efaí, o Netofatita, Nesanias, filho de Maacatita, e eles, os seus homens. Veja, aqui no verso 2 aparece a expressão o Senhor teu Deus. Tendo ele sabido que Jeremias era o profeta, que defendeu a submissão à Babilônia, o capitão da guarda atenciosamente reconheceu o Deus de Israel e sua submissão por meio de Jeremias. E então deixou que o profeta fosse por onde desejasse andar. No verso 6 aparece a expressão Mispa. Mispa era o nome de uma cidade que foi escolhida para ser o novo centro do governo. Essa cidade, o nome dessa cidade significa torre de vigia. E ela fala muito sobre o povo de Deus que deveriam vigiar contra as coisas que nos fazem pecar. Vigiar o povo nos caminhos do Senhor. Vigiar, ou seja, andar retamente nos caminhos de Deus. Vigiar. Jesus disse, vigiai e orai porque não sabeis nem o dia nem a hora. Mispa ficava possivelmente no território de Benjamim. Foi ali que Samuel, por exemplo, julgou a Israel, em 1 Samuel 7, 15 e 16. Foi ali que Saul foi escolhido, ungido rei, 1 Samuel 10, 17 a 25. Então é uma cidade importante. E agora isso me mostra que tudo passa. Tudo passa. Uma cidade que foi palco de grandes acontecimentos e grandes ações, agora já não era mais. Tudo passa nesta vida. Portanto, amigo, valorize o que é importante. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Muitas pessoas usam as pessoas para ganhar as coisas, quando nós deveríamos usar as coisas para ganhar o amor, a amizade das pessoas. No verso 12, aparece a seguinte expressão. 11, vamos ler aqui, aqui está. 11 e 12. Da mesma sorte, todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e Edom, e os que haviam em todas as terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um resto de Judá e que havia nomeado governador sobre elas a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safão. Então voltaram todos eles e todos os lugares para onde foram lançados, vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispa, e colheram vinho, frutas de verão, com muita abundância. Então esses versículos 11 e 12 do capítulo 40 apresentam aqui a expressão muita abundância. Os campos, embora não tratados durante o verão, produziam por si mesmos. E aqui apresenta a expressão produzir uma grande abundância. E isso ficava para os miseráveis, para os pobres que haviam sido deixados em Judá. Isso aqui mostra também o cuidado de Deus. Deus fez com que o solo, a terra, produzisse com abundância para cuidar dos seus filhos. No verso 14, diz assim, verso 14,
Ele lhes disse, sabes tu que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou a Israel, filho de Netalias, para tirar-lhe a vida, mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. O rei dos Amonitas esteve em aliança com Zedequias contra os babilônios. Se ele não ousou resistir abertamente a Nabucodonosor, ele ainda esperava, por meio da ação de Israel, realizar isto. Joanã soube da conspiração e a infidelidade ao seu povo, né? A infidelidade ao seu novo protetor, ele alertou então a Gedalias. Mas foi em vão, porque o último, em confiança inocente, recusou a crer na culpa de Ismael. Então, esse foi o contexto, mais ou menos, do capítulo 40 que nós estamos lendo. E, por fim, o versículo 16, que é o último verso, diz: Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá, não faças tal coisa, porque isso que falas contra Ismael é falso. Talvez Gedalias não confiasse em Joanã, que fora um capitão do exército de Zedequias. De qualquer modo, o justo Gedalias não se inclinou a seguir o aviso de Joanã para impedir o assassinato, mesmo que Ismael estivesse ameaçando sua vida. Então, Deus espera que nós coloquemos de lado o que é errado e coloquemos do lado do que é correto a nossa vida. Deus espera que sigamos o caminho da luz. Deus espera que andemos pela trilha daquilo que é verdadeiro. E se isso ocorrer, certamente nós seremos mais felizes. Deus espera de nós fidelidade. Esta é a palavra. Fidelidade. Poderia acrescentar aqui fidelidade e integridade. E quando fazemos isto, nós somos abençoados. Vamos orar então para que este desejo de Deus seja uma realidade na nossa vida? Oremos juntos. Querido Pai e bondoso Deus, eu agora fecho as minhas mãos, orando em sinal de reverência para orar pelos meus amigos que comigo oram nesse momento. Que eles sejam abençoados por Ti, que eles sejam dirigidos por Ti e que a palavra de Deus reine soberana em suas vidas. Em Teu nome nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe mais, meu querido amigo e amiga, mais e mais. E lembre-se, seja reavivado por sua palavra. Grande abraço.